Pessoal, hoje o assunto por aqui é a anestesiologia veterinária. Eu recebo a professora doutora Isabela Marques, que é coordenadora dos cursos de veterinária da FATESA, e também a professora doutora Sandra Mastrosink, que coordena juntamente com a doutora Isabela esse curso fantástico de anestesiologia. Muito obrigada pela presença de vocês, e eu queria que vocês começassem falando sobre anestesiar os animais. Qual é a dificuldade? Bom, agradeço o convite, a oportunidade de falar da nossa pós-graduação, que eu acho que vai ser um divisor de águas aqui em Ribeirão Preto e região sobre o assunto. E a gente vai ter realmente muito a discutir sobre esse assunto que a Patrícia pontuou muito bem. Muita dificuldade? E o que é, na verdade, anestesiar um animal? Olha, existem premissas básicas que devem ser respeitadas para que a anestesia seja efetiva e segura. E o curso de pós-graduação vai justamente abordar tudo isso. Como identificar o paciente, as diferenças de cada procedimento exige uma técnica, um protocolo, cada particularidade da espécie, da raça, da idade, de comorbidades vai nos guiando. Então, isso é que vai ser abordado, tudo isso para que o procedimento seja feito com muita segurança pelo profissional, isso que é importante. O profissional precisa dominar a técnica e conhecer quem é o paciente a ser anestesiado. Sandrinha, boa tarde a todos, boa tarde, Patrícia. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Chamo de Sandrinha porque a gente é colega de trabalho, já é amigas assim de mesmo, vida, né? Longas datas. Com certeza. E a gente vai bater um papo aqui sobre anestesia hoje, que as pessoas têm um pouco de receio, né? E eu te faço uma primeira pergunta, né? Que acho que é de praxe fazer, ou não, mas que pode ser dúvida de muita gente. Anestesiar é simples? É simplesmente eu pegar um medicamento, olhar a bula e fazer a medicação? A anestesia? Olha, Isa, também vou chamar de Isa pela amizade. Nem tanto. É uma coisa possível, com todo esse conhecimento que a gente vai ofertar, claro, o mais possível, mas vem de coisas muito básicas inicialmente. Conhecer fisiologia, conhecer farmacologia, saber como aplicar tais conhecimentos de acordo com aquelas diferenças que eu falei. Cada procedimento, cada paciente, cada situação desafiadora exige, né? Desde coisinhas básicas como saber calcular o agente, saber escolher o agente e saber utilizar com monitoração, com conhecimento. Então tudo isso, claro, modifica, né, o desfecho para esse paciente. Sandra, essa minha pergunta foi feita também pelo seguinte motivo. Quando a gente está na graduação, nas aulas de anestesiologia, vai muito bem quando a gente fica na teoria dos fármacos. Mas quando o professor vai lá no quadro e escreve, calcule a dose e passe de miligrama para ml, né? Tem muita dúvida. Vem dúvidas assim, homéricas. Dilua de 1% para 10% e as pessoas ficam em dúvida e passam a ler mais a bula e passam a querer aplicar o fármaco de uma maneira errônea, né? Muitas vezes também eles se confundem nas doses, em associações. Você vê muito isso, você vê dificuldade nos seus alunos nessa área de anestesiologia e como que você aborda essa parte de matemática, vamos dizer assim? Matemática, eu digo. Olha, Isa, muito bem pontuado, porque eu dou aula na graduação também, né? E é uma dificuldade desde o básico, unidade de medida, né? Então, o que é miligrama, o que é micrograma, a porcentagem, como eu transformo em miligrama por ml. Então, e depois jogar isso no peso vezes dose dividido pela concentração, que é onde a gente quer chegar, né? Muito mais do que meio ml por animal. O animal ele pode ter de 500 gramas a 70 quilos, um cachorro gigante, entendeu? Então não é assim.
A gente tem que calcular miligramas por quilo, microgramas por quilo. E na hora de diluir os agentes, minha filha, aí caiu a casa. E tem que ser uma dosagem correta. Com então, certeza. isso é uma preocupação, né? Eu sempre falo que são perguntas essenciais. Dose certa, fármaco certo, paciente certo, via de administração correta, tudo isso muda a sua anestesia. Então não é uma coisinha de pegar uma bula e administrar por qualquer via que vai. Vamos fazer o correto para que a gente tenha menos problema. Sandrinha, outra coisa também que eu vejo bastante, assim, é quando a gente começa a carreira de veterinário, quando a gente sai da graduação, a gente tem uma ansiedade muito grande das coisas e uma ansiedade de ganhar dinheiro também. Sim. Né? Que acho que esse é o ponto principal de quem se forma. Claro. Mas a gente sabe que a graduação, ela dá a base para nós, né? Assim, são muitas disciplinas e muitas coisas para a gente estudar. Então, e eu vejo o seguinte, essa ânsia de ganhar dinheiro, essa coisa de querer fazer mais e mais, eu sinto que às vezes quando uma pessoa vai fazer uma castração simples, né? E aí você fala assim, tem que fazer um hemograma, uma função hepática e renal. Aí o proprietário fala, não, mas eu só vou fazer uma castração ou uma limpeza de dente, né? Não falando do tártaro, não é necessário um hemograma, mas pelo menos um hemograma completo, uma função hepática, uma função renal, são essenciais. E eu queria que você falasse um pouquinho para nós por que é tão importante, pelo menos esses 3 exames, né? Esses 2 bioquímicos e esse hemograma. E o que pode, assim, além da importância dele numa anestesia, ele pode nos livrar também do cachorro vir a ter um problema e depois um futuro processo. Claro. Jurídico, né? Porque hoje também, não só na medicina, mas a veterinária também está tendo muitos processos jurídicos. E às vezes por coisas básicas. E aí, por leiloar valores, deixa de se fazer esses exames. Mas a clínica lá cobra X reais sem o exame, você está cobrando Y com... Então, eu queria que você abordasse um pouco a importância desses exames, né? Só para a gente poder iniciar essa anestesia. Para evitar intercorrências, no caso. Sim, a curto e a longo prazo, muito bem colocado. Realmente, essa ânsia de ganhar dinheiro a todo custo, nem que prive o animal de alguns exames complementares, isso é uma constância na medicina veterinária, uma coisa que até o tutor escolhe o tipo de anestesia. Eu quero injetável porque é mais barata. Então não é assim, gente. Não é, né, infelizmente, baseado só no que vai ser o custo, tá? Claro que esses exames, a gente está numa região que é lotada de hemoparasita. Como que você vai fazer uma cirurgia abdominal sem saber se a coagulação do animal está ok? Além disso, os exames que avaliam a função renal e hepática são também muito importantes, não só para uma segurança transoperatória, mas também criar uma morbidade maior. Esse animal sofrer uma injúria renal tardia, e que a gente tem sido muito mais cobrado realmente atualmente. Então, um processo, o animal é um membro da família. Ainda bem, eu acho ótimo. Eu não me sinto acuada nem assustada com isso. Eu gosto que o tutor preze pela segurança, assim como nós. Então, olha, eu numa consulta pré-anestésica, eu passo isso para o tutor e ele aceita de uma forma que ele não quer anestesiar de outro jeito, justamente porque ele quer blindar. Exatamente. Então, são essenciais para proteger os órgãos, porque os fármacos, por mais seguros que sejam, a gente usa muitos fármacos da linha da anestesiologia humana, mas eles têm impacto cardiovascular, pressão arterial, e isso repercute sim em sistemas hepático, renal, e a gente sabendo do funcionamento previamente vai nos trazer mais segurança. Sandrinha, aproveitando o gancho que você deu, né? O tutor escolhe a anestesia injetável ou a do tubo, que é inalatória, né? É aquele que põe o tubo, né? E tem um valor um pouco acima, né, da injetável com a inalatória.
Mas eu, sinceramente, para os meus pacientes, eu gosto da inalatória. Eu me sinto mais segura, né? E o tutor às vezes fala assim, mas é mais barato, eu vou fazer. O que você acha, ou qual a diferença, o que você vê de importância de falar da injetável, que não, ela tem que existir, né, em alguns procedimentos, em alguns momentos, e da inalatória? O que você me diz desses dois pontos? Que a gente também vai abordar muito isso no nosso curso de pós-graduação. Sim. Porque está na moda, né? TIVA. Sim, é que é diferente, né? Uma ativa do que uma dissociativa. Só que as pessoas não sabem, né? Essa diferença da ativa, da dissociativa. E então eles confundem. Eu quero fazer uma ativa e às vezes é uma dissociativa. Isso. Né? Então, gostaria que você me desse, só explanasse um pouco pra gente sobre isso. Muito, muito boa pergunta, porque as coisas mudaram um pouco. Antes, até em mutirão de castração, fiz uma aula recente sobre isso, a gente tem um cenário diferente do que a gente pode fazer dentro de uma injetável, com segurança, com equipamento, com monitoração, assistência ventilatória. Tudo bem, é uma injetável totalmente aceitável, mas vai ser o mesmo valor ou até mais. Porque são bombas de infusão, diversos fármacos diluídos, muitos equipamentos para ventilação e monitoração. Então, ativa é a total intravenosa, mas é uma combinação de agentes e não um simples fármaco administrado numa dose meio empírica e o paciente ele fica simplesmente com uma contenção química, que eu acho desagradável. Então, ele não tem um relaxamento muscular, ele não tem uma analgesia, que a gente fala nocicepção no transoperatório, porque não é consciente, e não é bacana. Então, é o barato que sai caro para o paciente, às custas de um desconforto, tá? Então, realmente, se você for fazer uma tiletamina zolazepam, que é a dissociativa mais conhecida em várias situações, pode ser que saia mais barato em termos de fármaco, mas não é o melhor para o paciente. Então, hoje, a combinação de técnicas, tem a ativa, tem a piva, que é a parcial intravenosa, que é a minha queridinha. Então, eu faço a inalatória com alguns fármacos também em infusão, para analgesia, para relaxamento, às vezes um bloqueador neuromuscular, porque eu vou ventilar. Então, é o que eu faço, inalatória, porém não isolada, porque ela isolada também tem repercussão hemodinâmica ruim. E aí, a gente consegue fazer a injetável com a inalatória de uma maneira extremamente responsável. Segura. Sandrinha, outra pergunta também, é que também está na moda falar de hemogasometria, né? E as pessoas falam e não sabem o que é a hemogasometria e para que ela serve. E por que eu tenho um custo elevado e por que da necessidade dela. Então, gostaria que você explanasse bem rapidamente, porque também a gente vai ver muito isso no nosso... Bem profundo, né? Mas, inclusive, fazendo um parênteses, na época do Covid, todo mundo queria fazer hemogasometria. Nossa, sim. Né? E o pessoal, faz hemogasometria. Pra quê? Por que nós fizemos a hemogasometria? Por que nós fazemos hemogasometria nos nossos pacientes? Sim. Né? É um exame valioso mesmo. Valioso e oneroso. Porque o gasômetro de bancada, principalmente, é um equipamento caro. Eu, particularmente, ainda não tenho, mas a gente pode manejar e pode explicar isso muito bem durante a pós-graduação. Porque ele avalia um equilíbrio ácido básico. pH sanguíneo, então de preferência eu colho sangue arterial, tá? E todos os outros gases diluídos no sangue, né? Além de eletrólitos, bicarbonato, né? Dióxido de carbono, a gente avalia tudo. Então é a monitoração mais invasiva da ventilação, diferente da capnografia que eu uso diariamente, que também é muito útil, tá? Porque o CO2 expirado reflete um pouquinho o pH sanguíneo, mas não completamente. Então, além da hemogasometria, colher um sangue central e avaliar a saturação de oxigênio. Na gasometria eu consigo avaliar um déficit de bicarbonato. São variáveis que eu não consigo com monitores comumente empregados na anestesiologia, ok? E para que seja bem avaliado e o diagnóstico reflita no seu tratamento,
você vai precisar saber sobre equilíbrio ácido-base. Então, que nós iremos abordar com também. Com certeza. E que todos os alunos fogem, né, do equilíbrio ácido básico, porque tem que aquela parte química, aquela parte anion gap. Exatamente. Ninguém quer saber, né, Patrícia? Até eu fugia dessas aulas. Mentira, tô brincando. É uma complexidade e pode ir aumentando a complexidade, porque tem distúrbios mistos e que a gente fica em cima daquela folhinha batendo cabeça e raciocinando, mas é excelente para o paciente. Sandrinha, também para a gente não se alongar muito, o papo é excelente, né? Estar na companhia de vocês é muito ótimo. Bom mesmo. Mas assim, vamos falar um pouco da cirurgia, né? O que nós mais temos hoje, né, de cirurgia, que sempre nós tivemos no passado, ainda continua sendo cirurgia ortopédica. Tá. Né? Nós temos também a cirurgia reconstrutiva, que está em alta. Nós também temos a parte da endoscopia, que também está em alta hoje. Mas a ortopédica ainda é uma cirurgia que demanda uma analgesia muito grande, né? Porque se for na parte cervical, na parte de coluna, estou falando, né? Na parte da torácica ou membros ou na lombar, a gente precisa desse bloqueio, porque é uma inervação muito grande ali. Sim. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco desse tipo de anestesia. Né? E para eu não esquecer que você falou, que também está muito em alta é a ventilação. Sim. Né? Que também foi muito discutida na época do Covid. E o pessoal estava atrás de aparelhos para ventilação, mas para a gente não atropelar, eu queria saber dessa importância das anestesias e das cirurgias reconstrutivas, porque a gente mexe com oncologia, né? Na parte oncológica, a gente mexe muito com o animal, muita manipulação. Sim. E na ortopedia também. Existe, acho que eu acredito, né, que existem anestesias específicas e analgesias específicas, que inclusive nós vamos falar sobre isso na nossa palestra do dia 7 de dezembro, semana que vem. Isso. Então não percam, vai ser gratuita com a professora Sandra, aqui na FATESA, no nosso anfiteatro aqui da FATESA. E vocês todos estão convidados para participar, ortopedistas, oncologistas e principalmente os anestesistas. Nossa, é um assunto extremamente vasto e importante, Isa. Por quê? Porque eu, né, muito feliz de poder falar um pouco sobre esse assunto que eu sou apaixonada, que é a analgesia perioperatória, que vai assim viajando por esferas múltiplas, tanto fármacos diluídos como fármacos que são administrados através de bloqueios anestésicos que estão em alta de uma forma muito relevante. Por quê? Porque eles vão bloquear o estímulo doloroso desde a periferia. Então isso nenhum analgésico sistêmico consegue fazer, gente. E aí é que faz diferença. E aí o bloqueio com anestésicos locais, Patrícia, por quê? Você consegue bloquear que o estímulo vá até o corno posterior medular. É uma coisa realmente muito eficaz. E isso, com o auxílio de alguns equipamentos, se torna mais factível. E isso que a gente vai mostrar na pós-graduação também, eu vou mostrar um pouquinho na palestra, alguns bloqueios do dia a dia, miofaciais, que a gente tem usado muito para abdômen, os bloqueios para ortopedia, né, que são diversos. E aí a gente consegue, conhecendo as características dos anestésicos locais, sabendo utilizar os equipamentos e entendendo para qual procedimento o bloqueio é mais indicado, então a sua condução anestésica vai ser diferente, pode ter certeza. Isso eu vou trazer pessoas que são mestres nos bloqueios, podem ficar aí ansiosos, porque até eu estou, de estar com esses feras aqui e mostrar como é que o ultrassom, por exemplo, eu tenho utilizado demais para bloqueio no abdômen, que a gente faz também, uma anestesia abdominal, né? A ventilação, Isa, muito bem colocado, ela precisa também ser abordada. Porque hoje a gente tem muitos aparelhos de anestesia com ventilador. E o ventilador, nossa, era Covid, aí
bombou demais o conhecimento. Vamos ventilar volume ou vamos ventilar a pressão? Quanto de volume, corrente? Como que a gente avalia? Como que o capnógrafo ajuda? Tudo isso que eu quero Mesmo porque que seja abordado. A gente também sabe que 100% de oxigenação a gente queima ao véu. É. Então isso também foi um problema para quem não era intensivista, para quem não era anestesista e ainda é para nós veterinários, né? Saber quanto o oxigênio suporta, o quanto a gente pode ministrar para uma pessoa ou para um animal, né? No nosso caso, os animais. Então eu acho que é um tema, na verdade, a anestesia é um tema extremamente amplo. Sim. E não é simples. Não é à toa que quando você vai fazer uma anestesia num animal, a gente assina um termo de responsabilidade, né? Porque tudo pode acontecer. Então, quando alguém fala assim, você tem medo de cirurgia? Não, eu tenho medo da anestesia. Do anestesista que vai lá me anestesiar, ou do meu animal, quando eu levo para uma cirurgia. Então, é de extrema importância a anestesia. Essa pós que nós estamos criando aqui na FATESA, né, juntamente com a professora Sandra, foram dúvidas que eu tive quando eu saí da graduação, porque eu participava de campanhas de castração e quem anestesiava era eu. Missão. Eu nunca... como eu tinha mão para anestesia, o pessoal me falava, não, você fica na anestesia e a gente vai para cirurgia. Campanha de castração, o que interage assim é a cirurgia. A anestesia o pessoal meio que deixa de lado, né? Mas sempre, então, essencial. Em todas as campanhas que eu participei de castração na época de graduação, eu ficava na parte de anestesia. E foi por essa necessidade, né? Normalmente, quando eu crio curso assim, eu vejo a necessidade de quando eu sair daquela disciplina. O que é importante, o que não é. E, às vezes, hoje, esse negócio de bullying, o pessoal às vezes fica com receio de perguntar e de abordar. Então, assim, essa pós que nós criamos aqui é justamente para a gente sanar e tirar dúvidas e também aprimorar os conhecimentos de anestesiologia, de mostrar para o aluno e para o profissional o que é importante. Porque não é só ganhar o dinheiro, mas o bem-estar do animal. Com certeza. Porque se você dá bem-estar para o animal, você dá bem-estar para o tutor. E o tutor é como você falou. Hoje o animal é seu filho. Né? Então você sofre, você chora. E, inclusive, a importância do animal está tão grande que a gente tem crematório para animais. Né? E temos pessoas que estão sempre assim dispostas a nos ajudar. E as áreas da veterinária, graças a Deus, estão ficando cada vez mais especializadas. Então, o generalista da veterinária está acabando. Nós temos os clínicos gerais, mas as especialidades estão aí. Né? Sandrinha, eu queria que se você quiser pontuar mais alguma coisa, a Patricinha também pontuar mais alguma coisa, mas agradecer esse bate-papo. Eu adorei, né? Eu acho que a gente tem muitas e muitas coisas para conversar. E vamos falando ao longo do tempo aí com o pessoal. Nós estamos à disposição para tirar dúvidas. Patrícia vai dizer também que lá na nossa página, quem quiser tirar mais dúvidas, é só escrever e a gente vai responder também. E agradecer a todos vocês pela presença, vocês duas. E ao nosso câmera, Joe, que está sempre com a gente. sempre com a gente. E, Patricinha, muito obrigada pela sua disponibilidade sempre. Eu queria só pontuar que, além de toda essa teoria, né, que essa pós trará, também terão os momentos da prática. E isso é importante, porque você aliar a teoria à prática e saber fazer o procedimento. Isso é muito importante, né, professora? Perfeito, Patrícia. Você aí colocou uma parte essencial. A gente, inclusive, quem olhar na página agora tem uma descrição, os módulos que trarão atividades práticas e justamente para sanar e preencher lacunas que às vezes eu sei que como professora de anestesiologia num curso de graduação, por mais que eu queira, o tempo, né, a grade não permite a gente aprofundar tanto em cada tema. E aí nós teremos módulos que abordarão a teoria, a prática, terão profissionais excelentes, ou seja, imperdível, né?
E aí vamos conversar um pouquinho sobre analgesia perioperatória, semana que vem, dia 7 de dezembro, um curso gratuito e que quem quiser, durante ou pós-palestra, pode me perguntar sobre a pós também, que eu tô lá para esclarecer mais dúvidas de vocês. Agradeço demais o convite, a presença das duas queridas, do cameraman, e estou à disposição da FATESA para que esse curso de pós-graduação seja o que esperamos. Obrigada, doutora. Reforçando então a palestra no dia 7 de dezembro, aqui na FATESA, o horário? Às 19 horas, com a excelentíssima professora Sandra Mastrosink. Lembrando que a FATESA fica aqui na rua Marcos Marcarian, número 1025, no Jardim Nova Aliança. Imperdível, né, professora? Olha, eu sou suspeita para falar, porque eu vou tentar me conter no tempo que eu tenho, porque é riquíssimo. Tem o tema analgesia perioperatória, que eu falo perioperatória porque vai mais do que o trans. Nós queremos que o paciente acorde bem, confortável e tenha aí um desfecho pós-operatório excelente. É isso que eu quero falar. Tá aí então, fatesa.edu.br, o seu curso de pós-graduação em veterinária está aqui.